Uma das maiores e mais importantes varejistas dos Estados Unidos acaba de falir, os caras quebraram. O que aconteceu com a Bed Bath & Beyond é o que a gente vai falar durante esse vídeo. E também nós vamos falar aí sobre um fundo de pensão que cuidava do dinheiro dos velhinhos, que tomou um ferro de alguns bilhões de dólares com a quebradeira dos bancos, que aconteceu lá em março, os capitalistas. Vocês lembram? Que aqui no canal a gente fez a cobertura lá do Silicon Valley Bank, aí criaram a janela de desconto 2.0, aí o Credit Suisse também começou a ter problema lá na Suíça, aí o BS, por livre e espontânea pressão do governo, teve que absorver lá o Credit Suisse. Então, meu amigo, em março deste ano o sistema quase quebrou. Só que eles agiram rápido, criaram estímulos, absorveram aí as peças podres, teve muita interferência e deram uma sobrevida aí pro mercado e empurraram o problema com a barriga. Mas a gente falava lá, na época, que a gente poderia ver reflexos no sistema e parece que é o que está acontecendo. Tanto é que esse fundo de pensão que está levando ferro de alguns bilhões vai ser o tema aí do vídeo de hoje, beleza? Então assiste o vídeo até o final que a gente vai trazer muita informação, trazendo as notícias aí da macroeconomia e claro, a gente abre aqui o vídeo falando sobre ela, sobre a macroeconomia. Começando com os balanços das empresas, depois eu vou falar de alguns indicadores importantes que saem aí essa semana, né, pessoal? Então, bom, hoje nós temos aqui divulgação de algumas grandes empresas como a Coca-Cola, mas o que mais me chama a atenção de balanços de empresas, pessoal, é o que vai sair aqui na terça-feira, tá? Na terça-feira, então, saem alguns balanços importantes que eu quero ficar de olho, como por exemplo aqui a Microsoft e a Alphabet, que são grandes empresas de tecnologia. Por que, Gabriel, que você está tão interessado nessas empresas de tecnologia? Ficar de olho. Porque elas foram uma das primeiras empresas, os primeiros setores a sentirem o peso dos juros se elevando e da contração econômica. Então, o setor de tecnologia no último trimestre, a gente reportou que elas estavam tendo queda nos lucros, Amazon, Meta estavam demitindo aí milhares de funcionários. O setor de tecnologia foi o setor que mais demitiu, então quero ver como que eles vão estar aí se comportando, né, mesmo após esses cortes de custos. Então a gente vai ficar de olho aqui. Então também temos Visa, tem McDonald's, então muitas empresas importantes, empresas gigantescas vão divulgar aí os seus balanços na terça-feira e é claro que a gente vai fazer a cobertura aqui no canal. Se você não quer perder nada, já se inscreve aqui, porque a gente vai fazer vídeo com certeza falando sobre elas. Na segunda-feira aqui também saem alguns bancos, pessoal, que estavam com problemas. Cara, é muita coisa aqui, mas se não me falha a memória, acho que o Silicon Valley... Não é o Silicon Valley Bank, é... o First Republic Bank, né? Vai divulgar o seu balanço, Credit Suisse, cara, tem muita coisa bacana e com certeza a gente vai falando aqui bastante no canal conforme for saindo, tá? E aqui falando de macroeconomia, dos indicadores da macroeconomia, nós temos na sexta-feira, pessoal, o PCE, Índice de Núcleo de Preços aí, ó, bonitinho, na sexta-feira então, e a gente vai com certeza acompanhando aí esses indicadores conforme eles forem saindo, tá? Então se inscreve aí para não perder nada. Mas, pessoal, agora nós vamos pro foco do nosso vídeo, que é falar aqui sobre essa gigante do varejo, que é a Bed Bath & Beyond, que após 52 anos tá fechando as portas, tá? Ela faliu, pessoal. Então por que essa empresa, por que essa gigante do varejo está falindo, né? Isso tem muita relação com a má administração, tá? Primeiro problema, claro, tem o mais óbvio, né? A concorrência. Há 52 anos atrás era muito mais fácil fazer dinheiro. Os caras abrem uma loja física, você não tinha internet, então você tinha que fazer pouca coisa para se destacar há 50 anos atrás. De lá para cá, muita coisa evoluiu. A concorrência também. Então agora você tem a Amazon, você tem o eBay, você tem outras varejistas que vêm com tudo para cima de você, né? Então você acaba pulverizando a atenção das pessoas. Mas esse não foi o principal problema para essa gigante americana quebrar. Não foi o principal problema. O principal problema foi os caras trocarem o CEO, colocaram um tal de Triton lá dentro, tá? O cara era muito bem conceituado e tal. Só que ele teve uma ideia de jirico de não ouvir o que as pessoas queriam. O cara, ele quis revolucionar o que estava dando razoavelmente certo. E ele pensou, poxa,
vamos criar a nossa própria linha de produtos. E nós vamos empurrar para a turma que vai nas nossas lojas a nossa linha de produtos. Então eles criaram a própria linha de produtos, colocaram para vender nas próprias lojas e tiraram os produtos que as pessoas queriam comprar. O consumidor ia lá com o carrinho bonitinho e queria comprar a marca X. Quando ele chegava lá, ele não encontrava a marca X. E aí, meu amigo, o que a pessoa faz? Vai comprar o produto da marca que ele não conhece, que é a marca própria da Bed Bath & Beyond? Não. A maioria das pessoas caía fora e ia lá para outra loja, ia para concorrência, ou pegava o celular, comprava na Amazon e saía sem o produto. E por isso, né? Então essa varejista teve queda nos lucros e acabou quebrando, né? Então vamos ver aqui, pessoal, essa matéria da Forbes, que vai trazer aqui alguns pontos da falência da Bed Bath & Beyond. E aí, a gente talvez, né, possa aprender com o erro deles, certo? Vamos lá. A Bed Bath & Beyond ficou sem dinheiro, seus capitalistas. O cara ficou sem dinheiro por conta de decisões severamente mal feitas, de forma de forçar, né, uma estratégia de empurrar a Target, produtos de marca própria, a um grupo muito diferente de clientes, né? Justamente então, os caras não ouviram o que os clientes compravam, eles não entendiam de clientes. Ao invés deles focarem em marketing, eles davam desconto, né? Então, ao invés de focar em branding, criarem outros, os caras davam cupom de desconto. Então, isso acabou sendo, né, um tiro no próprio pé. Então, foram vários erros gerenciais que quebraram essa gigante do varejo, né? Então, por que a Bed Bath & Beyond estava com pouco dinheiro? A posição de caixa da varejista não era animadora. De acordo com o relatório financeiro do trimestre de maio de 2022, ela tinha cerca de 108 milhões em caixa. No entanto, em 31 de agosto, a empresa estimou que havia queimado 325 milhões em caixa no trimestre encerrado em agosto. Então ela ficou no negativo. Ali o negócio começou a azedar, cara. Quando você não tem caixa na tua empresa, aí o negócio começa a azedar. Então a Bed Bath & Beyond estava com pouco caixa porque seus custos eram maior que sua receita. Então olha só a questão básica da gestão. Seja gestão de capital próprio, de financeiro pessoal, de um governo, de uma empresa. O básico é o seguinte, você sempre tem que ter mais entrada do que saída. E o que estava acontecendo? Os caras estavam tendo mais custos do que entrada, do que vendas. Muito, muito simples de entender, né? Que a conta não estava fechando já. Então esses 325 milhões em fluxo de caixa livre negativo ocorreram durante um trimestre em que suas vendas caíram incríveis 25% em relação ao ano anterior. Além do mais, a Bed Bath & Beyond previu uma queda de 20% nas vendas para o ano inteiro. Caiu 25% apenas em um trimestre, pessoal. Olha só. Então as condições financeiras da Bed Bath & Beyond pioraram desde então. Em janeiro, seus bancos decidiram que não tinham fundos para pagá-los, depois que suspenderam suas linhas de crédito. Olha a importância das linhas de crédito. Os caras estavam com problemas de caixa, os caras estavam quebrando, os bancos, claro, para não perder, cortaram os pica-pau, cortou a grana para a Bed Bath & Beyond. Aí em fevereiro, a Bed Bath & Beyond fechou um acordo com um fundo de hedge para arrecadar pelo menos 225 milhões de dólares nos 10 meses seguintes, enquanto a varejista fechava lojas e cortava custos. Em abril, cancelou o acordo quando suas ações caíram. As ações dos caras caíram um papo de 70, 80 dólares, caíram para centavos. Então, em abril, ela cancelou o acordo quando as suas ações caíram, acabando por não conseguir arrecadar os 300 milhões de dólares com a venda de novas ações, né? Mas agora, seus capitalistas, vamos engrossar esse caldo, porque a Bed Bath & Beyond, ok, quebrou. Mas nós temos aqui o ex-CEO da Home Depot, que é uma outra varejista, que está dizendo que está rolando um aumento de estoque em muitas empresas públicas e privadas. E ele apontou para o período de 2007 a 2009, quando o colapso bancário derreteu tudo. Ele está falando, pessoal, esse CEO aqui da Home Depot está falando que nós veremos várias falências, nós veremos muitas falências em breve. Olha só. Então ele destaca aqui, pessoal,
Acho que estamos em um ambiente muito complexo. E claro, essa questão da dívida só aumenta isso. Acrescenta a incerteza, né? A certeza da incerteza. E aí é aquela história, né, pessoal? Realmente é um ambiente bem complexo que a gente está vivendo, né? Mas é interessante ver esses grandes nomes da indústria falando sobre a possibilidade de mais quebradeiras, e tem muita relação não só apenas com as decisões da empresa, mas também com o contexto macroeconômico de contração de crédito que a gente está vivendo. E parece que isso está afetando outras empresas também. Porque olha só, os pedidos de falência nos Estados Unidos aumentaram pelo terceiro mês consecutivo em março, em todas as principais indústrias. Então não é apenas um setor que está sofrendo. Nós estamos vendo isso acontecer em várias indústrias. Terceiro mês consecutivo de aumento de pedidos de falência. Um total de 42.368 novas falências foram registradas no mês passado, de acordo com os dados da equipe Bankruptcy, fornecedora de dados, tecnologia e serviços de tribunais de falência dos Estados Unidos. Isso representa um aumento de 17% em relação ao mesmo período em março de 2022, tá, pessoal? Dados do S&P Global Market mostram 71 pedidos de falência corporativa, um salto em relação aos 58 no mês anterior. Esse é o maior total mensal desde julho de 2020 e o quarto mês consecutivo de aumentos. Então, outra questão para a gente ficar de olho. Os pedidos de falência corporativa no primeiro trimestre chegaram a 183, o que é mais do que qualquer período comparável nos últimos 12 anos, pessoal. 12 anos, então, a gente começa a observar justamente esse aumento dos pedidos aí de falência. Eles também falam sobre quedas de empréstimos bancários e demissões. Enquanto isso, a atividade de empréstimos dos bancos sofreu a maior queda nas 2 semanas encerradas em 29 de março. Os empréstimos comerciais no país caíram 105 bilhões de dólares durante esse período, o maior desde 1973. Então, desde a década de 70 não se via nada parecido na contração do crédito. E aí eu volto a fazer a mesma pergunta. Como que as empresas vão rolar dívida? Como que vai rolar o crescimento absurdo que acontecia se o crédito está secando? Será que realmente esse ACO do Home Depot não está certo? E a gente vai continuar vendo mais falências à frente? Pois é. E aqui nós temos um case, né, para aprender com um grande fundo de pensão, o Alecta. O Alecta que está levando ferro de 2 bilhões de dólares depois aí da crise bancária nos Estados Unidos. Então, vamos cair para dentro e entender melhor o que está acontecendo com esse fundo de pensão que cuida do dinheiro dos velhinhos, pessoal. Exatamente. O que está acontecendo aí? Vamos lá. Como um fundo de pensão sueco perdeu 2 bilhões de dólares com a crise bancária dos Estados Unidos? A Alecta, que administra um portfólio de 116 bilhões de dólares, é uma das vítimas mais surpreendentes da crise que começou com o colapso do Silicon Valley Bank. Um fundo de pensão sueco, responsável por gerenciar as aposentadorias de um quarto da população do próspero e rico país europeu, é uma das vítimas mais surpreendentes da recente crise bancária dos Estados Unidos. Por vários anos, a carteira de ativos que somam 1,2 trilhões de coroas suecas, ou 116 bilhões de dólares, da Alecta. Então essa carteira incluiu ações do Silicon Valley Bank, do First Republic Bank e do Silicon Valley Bank Financial Group, a holding do Silicon Valley Bank, justamente com a de grandes empresas suecas. Os caras conseguiram comprar justamente os bancos que tiveram problemas aí nos últimos meses, pessoal. Por que eles fizeram isso? Porque no bull market tá tudo bem. Pô, no bull market as empresas de tecnologia estão entregando lucro. Então vamos cair para dentro de empresas que estão ligadas a essas empresas. Então o Silicon Valley Bank era o banco das startups. Então os caras, na busca de fazer mais dinheiro para cuidar do dinheiro dos velhinhos, para multiplicar a grana dos velhinhos, e claro,
pegar uma taxa de performance, né, gordinha. Então os caras, eles começaram a correr mais risco com o dinheiro dos velhinhos. Por isso que eu não gosto da ideia de dar o meu dinheiro para outra pessoa cuidar. Eu prefiro a ideia de ser o meu próprio presidente, buscar o conhecimento para cuidar do meu próprio dinheiro. Porque os caras, na busca de multiplicar o capital, começaram a colocar o dinheiro dos velhinhos, então, nesses bancos que eu mencionei para vocês. Eles foram correr mais risco, porque no bull market, meu amigo, todo mundo acha que é alta infinita. Só que aí entra a importância de dominar os ciclos, porque não existe alta infinita. Os movimentos são cíclicos, e quem surfa esses movimentos enriquece e preserva o capital. A Alecta aumentou suas posições do Silicon Valley Bank e do First Republic Bank no ano passado, à medida que as ações estavam ficando progressivamente mais baratas. Então, é aquela história, tá ficando, eu compro, caiu, eu compro, caiu, eu compro. Era assim que o fundo dos velhinhos estava gerenciando o capital. Caiu, os caras compravam, até que caiu demais e eles tiveram, então, um prejuízo bilionário. O Silicon Valley Bank perdeu 2/3 de seu valor em 2022, enquanto as ações do First Republic Bank caíram mais de 40%. Um benefício da concentração que surgiu de uma abordagem de gestão ativa foi que o fundo evitou intermediários caros, segundo a Alecta. Isso também permitiu que ela excluísse os piores desempenhos, de acordo com a Frankberg. Para encerrar aqui, o problema, como reconheceu o presidente do conselho da Alecta, Ingrid Bond, em entrevista a Bloomberg neste mês, é que pode haver grandes consequências se houver uma decisão incorreta. E foi isso que aconteceu, né? Então, quando você concentra o risco, você está justamente assumindo mais risco. E se algo der errado, você pode se machucar. Tudo desmoronou. Então, tudo desmoronou em março passado, quando o Silicon Valley Bank sucumbiu a uma corrida bancária, tornando-se o maior banco comercial, exclui, portanto, Lehman Brothers, dos Estados Unidos, a quebrar desde 2008. Né? Então, eles tinham importantes posições e acabaram tendo que realizar perdas. Sobre realização de perdas, em questão de dias, o Signature Bank foi fechado pelos reguladores e o First Republic Bank parecia estar seguindo o mesmo caminho, com suas ações caindo 75% até 15 de março em relação aos níveis do final do ano. A Alecta, o fundo, perdeu todo o valor de suas participações nas duas primeiras empresas e, posteriormente, vendeu com prejuízo suas ações do First Republic Bank, que ainda está em operação e, inclusive, vai divulgar os seus balanços hoje. Hoje é o First Republic Bank que vai divulgar aqui. Exatamente. First Republic Bank divulga os seus balanços hoje. A gente pode também acompanhar aqui, pessoal. As criptos, como é que estão aqui? As criptos, pessoal, fica de olho, tá? Testando. Olha só que interessante a nossa análise gráfica. As criptos batendo cabeça justamente na linha que a gente havia destacado no último vídeo. Pode ser uma região já de resistência aqui para fazer o Bitcoin cair para os alvos abaixo, que eu falei para vocês. Quem sabe 26, 25 mil dólares sejam os próximos alvos. Se o Bitcoin não conseguir romper essa região aqui que eu destaquei para vocês, certo? Se você quiser continuar maratonando mais vídeos aqui do canal, vou deixar mais links aqui na descrição. Tem muito conteúdo macroeconômico. Cada vídeo é uma peça da macroeconomia que a gente busca esmiuçar para vocês, para que vocês entendam o contexto. E, claro, aprendam com os erros dos outros, né, pessoal? Ainda acredito que a gente pode ter mais problemas à frente. Vamos acompanhar os próximos indicadores de inflação que saem essa semana, emprego, para entender como isso pode afetar a questão dos juros e, claro, acompanhar as empresas de tecnologia. Se os juros continuarem elevando, essas empresas podem sofrer. E outras mais podem sofrer também, como, por exemplo, o setor de varejo, né? Então, a gente vai acompanhando tudo isso. Por hoje, finalizo por aqui, pessoal. Espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida, que você tenha entendido mais aí como as coisas vão se desenrolando. A gente se vê na próxima. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque essa semana tá recheada de informação. Um forte abraço, sou o Capitalista Malvadão. Tchau, tchau.